Estamos agora no segundo bloco do nosso Transmita Cultura. O primeiro bloco foi muito especial, tratando sobre a história da nossa cidade. E agora nós vamos abordar mais a atualidade com o nosso querido turismólogo Eduardo Lanza, que é um dos nomes mais respeitados no turismo aqui no sul de Minas. Eduardo que tem mestrado em turismo. E falando em turismo, eu gostaria de dizer de um fato muito interessante, até aproveitando a presença do professor ainda aqui. Em 1952, o ex-prefeito Benedito Rodrigues Ferreira já dizia lá naquela época, Eduardo, que o turismo era o futuro da nossa cidade. E esse futuro, chegou, mas ainda tem muito mais pelo futuro. E já entrando nesse gancho, Eduardo, o que o senhor poderia comentar de forma inicial sobre o nosso turismo, sobre os atrativos, as nossas particularidades? É bem interessante que Delfim Moreira é bem diferente dos outros municípios em relação à grande quantidade de atrativos e de elementos que se pode explorar, né? Por exemplo, tem cidades que até precisam inventar pontos turísticos, por assim dizer. Aqui a gente tem, né, o turismo de aventura, o turismo de natureza, o religioso, enfim. Você poderia abrir para nós aí sobre o turismo? Sim, primeiramente, boa noite aí aos telespectadores, Matheus Ribeiro, Matheus Cortes, professor Ricardo aí que fez uma brilhante aula, né, uma explanação maravilhosa aí da parte histórica e já falou um pouco de turismo aí também conosco, né? O professor Ricardo foi meu professor na Marquês, na Fundação Roger, né, ao qual ele deu exemplo aqui com brilhantes benefícios ao município que a gente vai comentar mais à frente, né? E estou muito feliz, né, por vocês estarem aqui na Cantina Lanza, sintam-se em casa, é um privilégio para nós. Isso está sendo transmitido aqui para... Inclusive, a Cantina Lanza é um pedacinho da Itália, aqui em Delfim Moreira. Uma cantina literalmente italiana, de fato, né? E que recebe muitos turistas, né, Eduardo? Sim. Mais à frente a gente fala Perfeito, também um perfeito. pouco do que a gente serve aqui, desse potencial todo que Delfim Moreira tem, que o Matheus exemplificou aqui muito bem, né? Delfim Moreira tem tanto atrativo, né? E aí, teoricamente, né, a gente tem que diferenciar o que é um atrativo, o que é um produto, né? Falando aí um pouco de teoria, mas atrativo é tudo aquilo que existe, produto é tudo aquilo que é transformado, que é preparado para que a gente possa receber os turistas da melhor maneira, né? Então, no ano passado, nós recebemos aqui em Delfim, através da parceria com a Secretaria de Turismo, você sabe, você, né, enquanto secretário de Turismo, foi o provedor disso aqui, desse benefício para Delfim, que foi uma consultoria para buscar a identidade do município, né? Junto com o Sebrae e a Secretaria de Turismo, né, vocês trouxeram isso para Delfim e essa consultoria ela fez um brilhante trabalho em Delfim, né, em conversa com um dos profissionais, ele falou assim, olha, vai ser difícil a gente trazer a identidade, buscar algo que represente Delfim, porque tem muita coisa. Né? Tem a parte histórica, tem cachoeiras, tem trilhas, tem pinhão, tem truta, tem marmelo, tem azeite, enfim, tem uma porção, né? Tem uma gama de atrativos de produtos que enriquece muito Delfim Moreira, né? E então tudo isso faz de Delfim um grande potencial, né? Mas um potencial que a gente tem que saber como que vai explorar, como que isso vai ser feito, né? E isso primeiramente com pessoas sérias, né? Representando aí a pasta de turismo, representando os conselhos que representam o município, associações, né? A gente está criando aí a associação, inclusive destacar isso, né? A gente está criando a Associação Empresarial de Delfim Moreira, já foi criada, né, em dezembro de 2023, e a gente está aí com atividades que os resultados virão aí a longo prazo, né? Que a gente sabe dessas questões. Mas Delfim possui um potencial grande, né? O professor Ricardo falava do turismo religioso, né? O turismo religioso ele tem um gancho muito forte dentro da cultura, né? Porque falando de segmentação, hoje Delfim Moreira tem
os segmentos fortes aqui em Delfim Moreira são turismo rural, né, porque a zona rural de Delfim Moreira ela é muito extensa. Hoje a gente tem aí praticamente 5.000 pessoas morando na zona rural e 3.000 na zona urbana, né? E a gente vê a importância disso, né, o professor, de todos esses elementos, né? Mas numa visita à Venda Nova do Imigrante, né, que nós fomos inclusive juntos, lá com vários empresários, várias pessoas daqui de Delfim Moreira, a gente viu algumas coisas muito felizes, muito inusitadas. Por quê? A pessoa que produz o leite, ela produz o queijo, ela produz iogurte, ela produz uma série de produtos ali, né, que ela transforma aquilo, ela beneficia. Isso a gente, dentro do turismo, a gente chama de produção associada ao turismo, né, porque beneficia o leite, beneficia o café, beneficia o trigo, enfim, né, e o café eles colhem, eles embalam, eles selecionam, eles torram, eles fazem uma série de coisas. E depois, com o café, faz bolo de café, faz bala, faz uma série de produtos que a gente viu lá, né, Matheus? A gente presenciou muita coisa disso, né? Aqueles salames, né? Tipo uma copa, né? Sim. Eu não recordo agora o nome, né? Que é do pescoço do porco, né? Que eles fazem. Não recordo o nome agora. Mas, enfim, é uma série de produtos que eles conseguem desenvolver com aquilo que eles criam, com aquilo que eles produzem em suas propriedades. E isso vira atrativo para o turista. O professor Sérgio Ricardo, ele atentou uma coisa muito importante, que a gente não deve perder as origens, né? Ele citou ali na fala dele, a gente não deve perder a cultura, as origens, por quê? Em muitos municípios, a gente vê o dono daquela terra, daquela propriedade que ele poderia transformar e fazer todo esse processo de produtos que a gente citou agora, ele vende a sua propriedade para uma pessoa que instala um hotel, uma pousada, e aquilo vira uma pousada de charme, um grande hotel, e perde as características culturais que ele poderia estar desenvolvendo ali, né? Como a gente citou aí, ele produzir os seus próprios produtos e colocar isso à mostra dentro do turismo de experiência, que a gente vai falar mais à frente, para o turista poder vivenciar, experimentar isso, né, Matheus? Então, assim, definindo, a gente enxerga, né, no meu ponto de vista, né, acredito que outras pessoas podem dar a sua opinião, né, mas acredito que o turismo rural, né, é muito forte aqui, e o turismo rural agrega tudo isso, porque as propriedades rurais, né, Delfim Moreira é muito rica, né? O professor Sérgio estava aí citando as produções para subsistência, mas é uma subsistência que pode virar um atrativo turístico, né? E que isso não perca as suas características, né? Que não transforme na grande fábrica, não é esse processo. O processo mesmo, produzir pouco, vender, e aí tem uma série de atividades, de coisas que podem ser... Ô Eduardo, né, o senhor como turismólogo, como empresário, né, como gestor local, quais são os elementos do turismo aqui em Delfim Moreira que o senhor considera mais importante? Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, do Transmita Cultura, realmente uma cidade muito rica, né? Tem muita coisa. Sim. Então, o que é os elementos mais importantes, na sua opinião? Olha, na minha opinião, os elementos histórico-culturais aí, acredito que seja a Cachoeira do Itagiba, né? A Cachoeira do Itagiba passou por longos anos ou décadas aí fechada, porque ela é de uma propriedade privada, né? Ela é da fazenda Bartira, né? Como outros chamam ali a Peixe, né? Fica muito próxima aqui da cidade, né? Fica praticamente 500 metros daqui. E todos sabem que aquela cachoeira ela ficou fechada durante décadas aí, e o atual prefeito Edilberto ele conseguiu uma concessão com os atuais donos desse espaço para que a prefeitura possa explorar ou possa passar isso para uma empresa explorar, né? Fui lá outro dia, tá tudo muito bonito, limpo, organizando, né? Tá dando de 1000-0 do que estava, né? Tudo sujo, com porteira. Claro que tem muita coisa ainda, infraestrutura para estar adequando, melhorando, construindo para que possa receber
as pessoas, né? Porque a Cachoeira do Itagiba ela é muito interessante, porque ela, além de ser um atrativo natural, ela é histórico-cultural, né? Então, o professor Sérgio Ricardo aí destacou todo o contexto aí da Cachoeira do Itagiba, né? A parte histórica e a parte de turismo realmente construir um projeto, um planejamento que faça as ações e invista na infraestrutura básica, pelo menos, para que a população vá lá, para que os turistas vão lá e possam estar desfrutando do local, da história, as crianças possam estar indo, né? Recentemente a escola teve com os alunos lá também, contextualizando a história, toda essa parte importante que a gente não pode perder, né? Todo esse contexto histórico, cultural, da onde surgiu Delfim Moreira, né? E eu acredito que outro elemento forte são os casarões que ainda restam, né, em Delfim Moreira, ou a estação ferroviária, que pode vir um museu ali, um centro de informações turísticas, né? Não vou me ater aos processos, né, de como isso deve ser feito, porque aí é uma questão que a gente vai ficar aqui horas conversando, né? Mas a ideia seria isso, né? O próprio casarão da Dona Marina, né, de 1880, aí um casarão que teve várias passagens importantes ali, né? Inauguração da Estrada de Ferro foi ali, né? Segundo o contexto histórico. A primeira prefeitura, além da beleza do local, né? Da riqueza histórica, né? Feita de pau a pique, né? A gente vê ali algumas partes que está descascando, mas que precisa de um restauro, né? Precisa ter um carinho aí da parte responsável por isso, né? O professor Sérgio Ricardo falou aí de todo o contexto também, né? De um outro patrimônio que é tombado, que é restaurado, que é a Nossa Senhora da Soledade, né? Tem toda essa parte aí da Ponte do Encontro, todo esse contexto importante e bonito de ser contado, né? Porque turismo é isso, né? Você percorrer um roteiro na cidade, aí você vai na estação, na Ponte do Encontro, né, nos casarões, na igreja, enfim, né, nos vários atrativos que a gente possui aqui no centro da cidade e contar todo esse contexto. E contar, Matheus, primeiramente para o delfinense. Exato. Né? Primeiro para as crianças, que passa para os pais, que passa para os avós com maior facilidade, né? Eu acho que o investimento da parte de escolas e estudo que o professor Ricardo falou, acho que tem que se atentar a isso também, né? De repente, inserir uma matéria de turismo, né? De história local, né? História de Delfim Moreira e envolver turismo, ter todo esse contexto em algo nesse sentido, eu acho que pode tornar o turismo, a história, a valorização da cultura de Delfim Moreira muito mais fácil para as futuras gerações, porque aquela criança que cresce com essa mentalidade, aprendendo isso, ela vai ser um adulto, um gestor, um empreendedor, um empresário com essa mentalidade, né? Sim. Eu gostaria de destacar também um outro elemento, que é a própria sopa do marmelo, que culminou na festa do marmelo, que hoje agrega a festa do pinhão também, e é muito interessante, porque você tem o processo do marmelo, que vocês conversaram aí no primeiro episódio, né? Foi muito bem contado, e que ficou para trás, né? Eu, numa conversa com um doceiro, que chama Glaucio Peron, não sei se você o conhece, de Poste Caldas, ele teve aqui se eu não me engano, foi no ano de 2023, ano passado, fazendo uma marmelada. E aí eu questionei ele, fiz uma pergunta mais ou menos no sentido, por que a goiabada ela ainda permanece, né, com venda em mercados, você acha com tanta facilidade, e a marmelada não, né? E ele me respondeu isso, né? Não sei se ele tem conhecimento científico
aprofundado nisso, mas ele falou pode ser que porque a goiabada ela era processada, ela era culturalmente fabricada e processada em outras partes do Brasil, né? Não sei se em todo o Brasil, mas em outras partes, e que o marmelo ficou em algumas partes e acabou perdendo essa cultura, né? Mas eu também acredito nisso que o professor Sérgio Ricardo falou, né? A introdução de outros doces, de outras coisas outras sobremesas muito mais fáceis, muito mais vendáveis, né? Hoje uma criança comer uma marmelada é muito raro, né? Então não sei se porque culturalmente, ou porque o chocolate é mais gostoso, né? Ou faz parte da cultura também da criança de não ter tido essa aproximação, essa cultura de comer marmelada desde criança, né? Como os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós comiam, né? E é claro que nós poderíamos ainda citar muitos elementos aqui do centro do nosso município, mas, Eduardo, você poderia agora partir para a zona rural? Quais são os elementos mais importantes, né, do seu ponto de vista? Já puxando aqui lá para a região do Charco, com o inverno, né? Sim. Os nossos picos, os bosques, né? Delfim Moreira, segundo uma informação que também não... que a gente ouviu falar, né? Que Delfim Moreira possui 63%, praticamente algo em torno disso, de suas matas preservadas, né? Isso são informações que vai correndo quando a gente faz cursos, então assim, não é nada científico assim, né? Mas se isso realmente for, é uma riqueza muito grande. E aí a gente destaca o número grande de cachoeiras que Delfim Moreira tem, né? Você pega hoje a Fazenda Boa Esperança com 7 cachoeiras, né? É uma propriedade muito rica, muito linda. Propriedade da Fazenda do Barão, né? Que inclusive a propriedade do Barão, né? Que lá em São Francisco dos Campos do Jordão, que é bairro de Delfim Moreira, que fica no alto da serra. Inclusive, lá é a primeira instância climática do Brasil, né? Eu não sei se isso foi existe um registro, se isso existe, né? Então, olha só que interessante, né? Primeira instância climática do Brasil. Inclusive, existe um livro, não sei se você já leu, se você sabe, que chama Viagem à Serra da Mantiqueira. Sim. Né? Um livro que foi escrito por um escritor baiano, se eu não me engano, chamado Teodoro Sampaio, né? Que o Barão fez o convite. Eu não sei se pagou, se fez o convite, mas ele veio de São Paulo até Lorena de trem, e aí de Lorena até São Francisco dos Campos, ao bairro aqui que pertence a Delfim Moreira, né? Onde fica localizada até hoje a propriedade, né? A Fazenda do Barão, que ainda é propriedade da família. Ele veio no lombo de cavalo, de burro, com outras pessoas, com outras autoridades, narrando, escrevendo tudo que ele via. Então ele conta sobre o Pico dos Marins, ele conta sobre todo o trajeto que fez na serra, alguns locais às vezes no livro um pouco desconhecido para gente, porque para mim, né, porque às vezes na época tinha outro nome, né, as propriedades, ou eles denominavam com outros nomes, mas assim, de uma maneira geral ele percorre de Lorena a Campos do Jordão, toda aquela área, né, Charco, e volta para São Francisco dos Campos e ali se aloja e faz todo um contexto brilhante ali, muito bonito de flora, de fauna. Ele destaca isso no livro e é um livro gostoso de ler porque ele parece que é ilustrado, né? Você vai imaginando, né, toda aquela cena, né? E isso é muito legal porque em São Francisco dos Campos, o filho do Barão, ele instalou por volta de 1984 um hotel, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, que era falado na época, né? Inclusive a gente vê várias fotos lá em visita à propriedade
a gente via várias fotos de carros, o hotel lotado. Muita gente falava, em Delfim falava muito bem sobre o hotel, sobre a prosperidade que virou. Hoje, atualmente, ele está fechado, né? Mas foi um dos, se eu não me engano, dos primeiros grandes hotéis de luxo do Brasil, né, instalados lá na primeira instância climática do Brasil, que inclusive era um vilarejo, né? Conta a história aí, alguns relatos que lá era um vilarejo que possuía até mercearia, farmácia, porque era parada de tropas para poder, que vinham do sul de Minas, que vinham de toda essa região, para poder descer para o Vale do Paraíba, né? No entanto que tem a igreja lá também, outro patrimônio histórico lá. Se eu não me engano, a igreja é de 1894, né, professor Sérgio? Eu sei que eu vi lá esse descritivo, não me lembro, eu sei que é 1894, mais ou menos aproximadamente essa data, que eu acredito que seja a data também da residência do barão, que existe até hoje a casa lá, né, na propriedade, que era a residência de veraneio dele com a família, né, que morava em São Paulo. Ficava entre São Paulo e Lorena ali, né, onde eles tinham propriedade também. Inclusive é interessante salientar que a Princesa Isabel esteve em nosso município aqui no centro, né, ela se hospedou até no antigo Hotel da Soledade, que hoje em dia não existe mais, mas ela também pernoitou algumas vezes lá na Vila de São Francisco, né, que era uma localidade muito frequentada pela coroa portuguesa, como o Eduardo salientou, de muito movimento, né, e inclusive tinha também um sanatório, né, que é uma região que atrai muito turista atualmente também, Sim, né, sim. Todo esse investimento foi por conta do frio, né, ao qual São Francisco dos Campos é muito frio, Fazenda da Onça, Charco, Delfim Moreira aqui também, né, a altitude aqui é um pouco mais baixa, mas é muito frio, né, tem se comprovado isso todos os anos, né, através de termômetros oficiais aí, né. O Matheus faz vários vídeos lá, né, praticamente todos os anos, né, do inverno, já fomos várias vezes lá, né, Matheus, juntos. E é um atrativo porque o frio, ele induz casais, é romântico, né? E aí os hotéis têm todo esse apelo turístico, né? Nesse sentido de ter uma lareira, de ter um ambiente aconchegante, nessa parte de romantismo. E aí entra produtos e atrativos que combinam muito bem com isso, vinho, fondue, né? A própria sopa do marmelo, né? E aí outros produtos mais que Delfim Moreira é referência, né? Quando iniciou a nossa fala, né? O que Delfim Moreira possui, né? Então você vê que a história é interessante, né? Porque passa todo esse processo histórico do ouro aí que o professor Sérgio contou, a parte do marmelo, agora a introdução do pinhão como um vetor de desenvolvimento para o município, que eu acredito que possa ser um produto tanto turístico, mas economicamente muito viável, né? A prefeitura tem trago, né, alguns cursos com uma profissional lá do Sul, né, Helena, tem trago aí os cursos de manipulação de pinhão, como armazenar produtos, né? Inclusive nós da Cantina Lanza a gente também serve aí nos festivais, né, do marmelo, do pinhão. A gente abre durante o festival para servir pratos típicos com pinhão, né? Principalmente. Outro produto típico da identidade de Delfim Moreira é a truta. Né? Delfim Moreira é tida como, se não for uma das maiores produtoras de truta do Brasil. Né? Só para a gente ter ideia aí, é produzida toneladas de trutas profissionalmente em Delfim Moreira e levadas muitas das vezes vivas e abatidas em outros municípios e vendida por todo o Brasil. O pinhão é vendida, a grande safra de pinhão de Delfim Moreira, não sei se você sabe, Matheus, mas é vendida para o sul do país. Então, assim, aquilo que a gente iniciou a fala de agregar valor, né, a produtos e coisas para receber turista e fazer aqui em Delfim, a gente vê aí quanta riqueza, né? Você tem o marmelo, por mais que tenha mais básico, mas né, existe ainda para fazer o doce caseiro, tem o pinhão, tem a truta, a introdução agora também de novas culturas como as oliveiras para a produção de azeite, né? Delfim Moreira tem sido referência em algumas marcas,
né? Inclusive produtor do primeiro azeite orgânico e biodinâmico do Brasil, né? Que se tem referência aí. E outros produtores vindo aí que a gente tem visto aí, pessoal investindo, mais outras várias propriedades investindo nisso, né? Então essa alternância o processo evolutivo, né, de novas culturas, de novas coisas que vem trazendo. Você falou no início, né, que alguns municípios possuem pouca coisa ou muita pouca estrutura, né? E às vezes a gente ouve do delfinense ou de pessoas aqui, mas Delfim-Moreira não tem nada. E às vezes eu ouço em outros municípios, a qual a gente dá palestra, cursos, eles falando isso, nossa, Delfim-Moreira tem uma riqueza grande de produtos, de hotéis, de infraestrutura, né? No sentido geral, tem muita coisa para melhorar. Com certeza, tem muita coisa para se fazer, mas já existem empreendedores e profissionais muito entusiastas, muito que eu digo assim, empreendedores mesmo de peito, né, que estão investindo no município, que tem que ser valorizados, né? Sim. E são tantos elementos, né, Eduardo? Essa questão do turismo de natureza tem crescido muito, né? Pessoas que têm mudado para cá devido a toda essa questão da preservação ambiental, devido ao clima, à água, inclusive a nossa água, até a água própria da cidade é uma água cervejeira, então né, a água que a gente toma banho é utilizada para fazer cerveja de alta qualidade, inclusive, né? Sim. Tantas marcas que cresceram pelo município. E partindo agora para um dado muito interessante, que Delfim-Moreira também é a cidade natal de um dos padres mais famosos do Brasil, que inclusive está em processo de beatificação, né, pelo Vaticano, que é o Padre Léo, né, que embora ainda o Biguá não tenha um complexo, um memorial ainda não construído, mas já está sendo implementado. Mas é interessante a quantidade de pessoas que vão para lá, né? Às vezes eu estou viajando, às vezes estou na Canção Nova, por exemplo, fala que eu sou de Delfim-Moreira, opa, né? Padre Léo, né? Então, sim. É algo Lembra em Venda Nova do Imigrante? Exatamente. A senhorinha lá, na hora que falou Padre Léo, ela né, conhecia, já veio querer conversar sobre ele, né? E é interessante que o Padre Léo, né, ele traz uma série de possibilidades, né? O nome dele, a história dele, ele ter residido e nascido no Biguá, né? Um bairro muito querido, muito importante para Delfim-Moreira, né? O qual a gente tem muitos amigos lá. E ele traz várias possibilidades para o próprio turismo, para desenvolver outras questões do turismo. Porque se a gente pegar o turismo religioso hoje, ele está atrelado ao turismo, ao cultural, né? Ao segmento cultural. Sim. Então, ele é uma vertente do turismo cultural, né? E hoje as pessoas... eu lembro que alguns anos atrás só passava romeiro em Delfim. Então, o romeiro vinha, ele se hospedava ali na igreja, né? Nos espaços que tem ali, que é a igreja sede, ou no clube, e isso está mudando com o tempo. Por quê? O romeiro está virando peregrino. Né? Qual que é a diferença do romeiro para o peregrino? O peregrino ele se hospeda na pousada, ele quer se alimentar no restaurante, então ele está muito mais atrelado às atividades e gastos e benefícios com o turismo do que o romeiro, que praticamente dorme, já vem com tudo equipado, né? Sim. E só dorme e vai embora. Assim como a gente tem vários caminhos na Itália, Espanha, né? Santiago de Compostela, Portugal e vários caminhos pelo mundo que tem toda essa estrutura para receber os peregrinos e ganha muito dinheiro com isso, né? Até, desculpa interromper, mas um dos maiores divulgadores de Delfim-Moreira, uma das pessoas que mais levou o seu nome de Delfim-Moreira para o Brasil e mundo foi o Padre Léo, nas suas pregações, né? Falava do Biguá e tudo mais, inclusive lá em São João Batista, em Santa Catarina, que é a matriz da comunidade Betânia, tem seu espaço Biguá, que é um espaço, eles fizeram lá uma montagem de como é o Biguá, né? Lá um fogão de lenha e tudo mais. Então tem muitas pessoas que vêm de longe para Delfim-Moreira para conhecer o Biguá, e quando vem lá o irmão do Padre Léo,
muitas se emocionam, dão ali o abraço, né, e revivem isso. Então é um grande diamante a ser lapidado essa questão do turismo religioso em relação ao Padre Leão, né, Eduardo? Sim, sim, com certeza. Tem muito a ser explorado, organizado, porque é uma vertente importante para se explorar, né? Eu acredito também que dentro do segmento de turismo rural, Matheus, o turismo de experiência ele seja uma referência, seja um caminho importante para a gente seguir. Porque veja bem, né? Você tem a questão produtores rurais. Inclusive existe em Delfim hoje um pessoal, são daqui, né? O William e o Willis, né? E a sua esposa, que estão fazendo um trabalho muito interessante com essa questão do leite, né? Porque a gente sabe que hoje o leite é produzido e não tem valor, né? E envolve outras coisas econômicas, mercado, importação de outros países, e o leite a gente viu aí uma desvalorização muito grande nos últimos anos. E então é isso, né? O produtor deixar de vender aquele leite para atravessador e ele começar a transformar isso, né? Que eu estava falando que o Willis com a esposa eles estão voluntariamente fazendo um trabalho muito bacana eles comentaram um dia comigo que praticamente 70 propriedades de Delfim, indo, incentivando, dando curso, palestra, mostrando como que consegue produzir um leite melhor, com técnicas, né? Então é bacana ver delfinenses e outras pessoas envolvidas em projetos que vão trazer benefícios a médio, a longo prazo para Delfim, né? E a transformação disso, aí entra a questão do turismo de experiência, né? Porque o turismo de experiência é nada mais, nada menos que a gente colocar o turista para experienciar, o nome já diz, né? Experienciar, vivenciar aquela rotina de uma propriedade, de uma fazenda, né? Uma produção de leite, uma produção de truta, produção de pinhão, uma produção de marmelo, de frutas, de azeite, né? Como a gente já vê roteiros e algumas coisas acontecendo em Delfim nesse sentido. Colocar o turista lá para tirar o leite, né? E aí do leite ele vai aprender como que se faz o queijo, e do queijo né, ele transforma o seu queijinho ali, no final ele compra o queijo e o queijo vira várias outros produtos e outras possibilidades que agrega muito valor, né? Uma coisa é você colocar o turista para experienciar isso. A gente citou tirar o leite, fazer o queijo, mas pode ser várias outras coisas, colher azeitona, participar da extração do azeite, engarrafar o seu próprio azeite e levar ele para casa. Ou seja, você vende o roteiro da experiência, porque tudo isso é organizado, tem que ser muito bem organizado, né? Porque essas experiências, essas coisas acontecem dentro de propriedades, então isso tem que ser muito bem programado, organizado para que aconteça da melhor maneira possível profissionalmente, né? Eduardo, e o turismo de base comunitária, que tem se falado muito também? Você pode explanar um pouco mais sobre? Eu acredito, né? Até estudei isso no meu mestrado, o turismo de base comunitária, mas é um turismo um pouco mais, vamos dizer assim, enraizado, um pouco mais difícil de se trabalhar, né? Eu acredito que seja um tipo de turismo ao qual ainda Delfim precisa despertar ainda muito mais valor à sua cultura, aos seus princípios, seus valores culturais, tradicionais, para poder, né, uma hora despertar essa questão. A gente estava comentando de vários elementos culturais, históricos, atrativos, né? A gente não pode esquecer do artesanato. Certamente. Né? O bairro do Barreirinho possuía e está se perdendo, mas agora a gente vê em um movimento que tenta buscar atrair isso de novo, né? Que é do abrolho, né? Que é um artesanato antigo, a qual as pessoas faziam, e os filhos, né, das pessoas que faziam, os netos, não vão pegando a cultura disso, né? Por motivos que às vezes sai para estudar, vai para fora,
ou às vezes por vergonha, ou às vezes por não ter valorização. Então é uma série de coisas que tem que ser dada importância, né? Mas aí a gente vê alguns movimentos aí de associação grimpeiros, né? Para desenvolver, para buscar alternativas para o artesanato, que inclusive eles têm alinhado essa questão do pinhão, né? Sim. Da araucária, né? Eles estavam até em um evento em Belo Horizonte, ao qual eu estava, né? Eles lançaram no final do ano passado a coleção Araucária. Olha que nome bonito, né? Bonito, chamativo e interessante, né? Esse movimento das mulheres que estão fazendo isso aí, né? Inclusive, Eduardo, né, e você, telespectador, que conhece Delfim Moreira, eu te convido a conhecer mais, você que não conhece, conhecer mais ainda. De fato, são muitos elementos, nós poderíamos ficar horas aqui conversando sobre os atrativos, as particularidades e tanta riqueza que o nosso município tem, né, no âmbito cultural, enfim. Mas aí, Eduardo, eu gostaria de partir para os desafios, né? Quais são os desafios? O que precisa ser feito? Sobretudo também em relação à população, para que a população abrace a causa do turismo e seja protagonista, assim como o próprio professor Sérgio Ricardo também salientou sobre isso, né? Então, quais são esses maiores desafios? O que a gente pode fazer, né? Não só enquanto poder público, né? Que cobra-se muito poder público, mas Sim. como cidadãos, né? O que a gente pode estar fazendo em relação a isso, Eduardo? Para mudar a chave, por assim dizer. Sim. Às vezes as pessoas dão a desculpa muito, independente de quem seja o prefeito, os vereadores, os secretários que estão, né? Mas cobra muito de prefeitura e eu acredito que seja uma válvula de escape, porque eu tenho meu empreendimento. Se eu não fizer ele virar, a prefeitura não vai fazer isso por mim, né? Então, assim, pode dar o apoio, pode dar algumas coisas, que inclusive tem dado, né? Vários cursos, oficinas e a própria formação da associação empresarial foi, né, uma contrapartida da Secretaria de Turismo, né, junto com o Sebrae, né? Você sabe disso muito bem, que culminou nisso, né? Mas a gente acredita que se a população não dá valor nisso, né? Aquilo que o professor Ricardo falou no início, a questão cultural, questão histórica, né? Valorizar isso e vir entendendo todo esse processo que Delfim Moreira passou e vem passando, para a gente poder primeiro dar valor na cultura, porque tudo que acontece hoje ele tem um processo histórico de formação, né, Matheus? Então nada acontece por acaso. E o que vem daqui 10, 20 anos, né? Será que a gente vai ficar mais 20, 30 anos patinando? Ou será que a gente vai partir para ação, né? Então isso depende muito da população. Claro que com instrumentos, né? Com orientações, e eu acredito que Sebrae, Senar, aí, que são grandes instituições, né? Promotoras aí de cursos, de palestras, de capacitações para poder envolver a população. Mas é difícil, né? Quando se fala de turismo, envolve muita gente, muitos setores, né? Envolve desde a pessoa da farmácia, do supermercado, do posto de gasolina, né? Do guia, do restaurante, porque se eu recebo muito bem as pessoas aqui no meu restaurante, mas se o guia não recebe, ele corta toda essa vertente, né? Todo esse processo de construção, né? Do turista. Então, o guia tem que receber bem, a pousada, o restaurante, a lanchonete, a farmácia, o hospital, para poder ter essa experiência 100% aí aprovada pelos turistas, né? Uma questão que eu gostaria que o senhor colocasse para os nossos telespectadores que nos acompanham é que esse desenvolvimento também não é mágica, né? Não. É todo um processo até para o médio e longo prazo. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? E realmente é todo um trabalho, porque o turismo movimenta muitos setores, né? Como o senhor disse, né? Por exemplo, aqui o senhor tem uma pizzaria, né? Então o senhor compra o queijo que é aqui da cidade, né? A verdura, enfim, outras Sim. questões, né? Eu, sinceramente, eu acredito
Claro que esse processo existe um formato para ser feito. Sim. Existe plano, existe Sebrae, existe Senar, existe técnicas que a gente domina isso, né? Claro que isso a gente vai construindo junto com a comunidade, né? A gente domina, mas a gente aprende muito, né? Todo esse processo, né? Essa construção junto com as pessoas, né? Mas eu acredito nesse turismo que eu falei lá no início, de promover as propriedades, de envolver produtor do leite, produtor do azeite, produtor do artesanato, né? A comida mineira, né? A gente falou aí de vários atrativos, mas Delfim Moreira tem aí a comida mineira, né? A comida raiz aí, os produtos da culinária delfinense são muito fortes, né? Então você vem para Minas, o que você quer encontrar? Comida mineira. Aí você vem para Delfim, você quer encontrar truta, né? Produtos à base do pinhão, a sopa do marmelo, como a gente comentou. Mas eu acredito nisso, que as pessoas vão ter que investir em muito curso, muita capacitação, né? E desenvolver suas propriedades, porque é aquilo que a gente falou, igual aconteceu em alguns municípios que venderam as pessoas da zona rural venderam as suas propriedades e perdeu a característica, perdeu toda a parte da cultura que existia ali, né? E a gente viu isso de forma muito prática lá em Venda Nova, né? E Domingos Martins, né? Naqueles dois municípios. Não é fácil. Eu acho que atividades e algumas coisas que vem acontecendo, como esse apoio que o Leite em Foco está dando, eu acho, sabe, muito bacana isso. O apoio do Sebrae para o artesanato, associação empresarial que está surgindo agora, eu acredito que a gente vai conseguir trazer muitos benefícios, tem, né, vários empresários aí da cidade envolvidos, outros vão ser convidados também a estar participando, né? Mas eu acredito nesse envolvimento, nessa valorização, nessa transformação de propriedades, de produtos, e isso vira vários locais a serem visitados, né? Sim. Vários roteiros, vários atrativos, ao qual a pessoa valoriza aquilo que ela está produzindo e beneficiando ali. Exatamente. E já partindo para o final da nossa entrevista, aqui desse bate-papo tão gostoso, queria que o senhor comentasse, Eduardo, sobre as suas perspectivas para o futuro, né? O que o senhor espera, o senhor como turismólogo, delfinense, um ítalo brasileiro, né? Que tem estudado sobre a cidade. Então, é interessante que a gente vê que a locomotiva está indo para frente, né? Então, o que você espera, as suas expectativas? Dentro desse processo de formação, estou destacando da associação empresarial, lá no início das reuniões ao qual a gente participava, você também, né, fazia parte, eu destaquei uma coisa, eu falei, a gente precisa se mobilizar para não depender de prefeitura, de órgãos públicos, e eu não estou criminalizando, né, nenhum prefeito, nenhum órgão público, não nesse sentido, mas para que os empresários, para que a população se desprenda disso e comece a ver novas oportunidades, comece, como se diz, o ditado, a bater asa e ver que ela consegue voar sozinha, que ela consegue alçar voos e benefícios para ela própria, né? Porque eu falei, a gente é muito preso nisso. Sai prefeito, entra prefeito, né? Secretários, e a gente fica muito dependente disso, sendo que a gente pode desenvolver muita coisa se a gente estiver trabalhando em conjunto, né? Porque a associação é para desenvolver o associativismo, o cooperativismo aí com as pessoas. E a gente acredita que os exemplos que a gente vai ter aí durante esse percurso, essa caminhada que a gente está iniciando, gere bons frutos e isso comece a florescer, né, Matheus? Exato. E as pessoas, os outros empresários e a comunidade vai enxergando isso e se alia a isso e participe de todo esse processo de construção. Como a gente viu em alguns lugares e vê no Brasil, o sul do país
é um outro setor, é uma outra região também que trabalha muito bem isso. Essa questão do associativismo, do Sim, cooperativismo, né? eu acho que culturalmente, por eles serem colonizados por alemães e italianos que primeiro vivenciaram guerra, perdas, muita dificuldade, né? Minha família veio da Itália com muita dificuldade, com 5 filhos, né? Meu nono e a nona vieram e a experiência que eles tiveram lá de muita dificuldade. Então chega num país, numa região tão rica, né? Porque você pega Delfim Moreira, produz tudo o ano inteiro, né? E na Itália não, é diferente, né? O terreno é pedregoso, o clima é diferente, não chove como aqui, não tem essas matas, não tem essa riqueza, né? Meu pai foi no fim de 2023 e retornou. Ele conversa com muita gente e perguntaram para ele se ele voltaria a morar na Itália. Ele falou que nunca. Ele falou que nunca, o professor Sérgio Ricardo, porque ele só a passeio ele observou assim, tem muita riqueza, mas é muito diferente do Brasil, né? Muito diferente de Delfim Moreira, não tem essas matas, não tem essa riqueza de conservação, de rio, de águas. Então, olha o potencial, né? A Itália é um grande destino turístico e faz isso com muito menos do que a gente tem, né? Claro que eles têm a questão do patrimônio histórico, cultural muito grande, né? Mas em questão de diversidade natural, ambiental, é muito pouco. Ele estava lá fazia 3 meses que não chovia. Então, né, é terreno pedregoso, né? Então, assim, é uma outra realidade, ao qual também ele está aqui no Brasil praticamente 70 anos. É difícil, né, retornar, né? Sim. Gostaria, me veio um nome aqui, gostaria só de pincelar, que é o nome da Edmeia, que vem feito um trabalho, né, muito Sim. interessante. Inclusive eu sou fruto, o Matheus Cortes é fruto de toda essa questão da preservação do patrimônio cultural, de conhecer as nossas histórias, as nossas origens. Isso vem também para coroar tudo isso que a gente conversou, né, Eduardo? Me veio uma frase que eu gosto muito de dizer, né, que de fato a gente possa sair então de um potencial e se tornar, fazer com que o turismo se torne uma realidade aqui no nosso município, né? Sim, Matheus, eu acredito nisso. Você citou aí uma pessoa que é uma âncora, né, na parte da cultura, né, da parte dessa preservação aí, tem muito conhecimento. E eu vejo a Edmeia como como uma líder. Sim. E que esses líderes possam ser transformados, possam ser multiplicados, né, para a gente conseguir transformar isso, trazer benefício, desenvolver o turismo, né? Como o professor Sérgio Ricardo falou, né? Vi muito a autoestima dele, né? De querer também, né? Trazer esse turismo, desenvolver esse turismo em Delfim, né? Uma saída economicamente, né? Socialmente viável para Delfim. E eu acho que é através de líderes, assim, que eu acredito que consegue incentivar, que consegue plantar sementinhas para a gente futuramente ir multiplicando isso. Exatamente. Então esse foi o Transmita Cultura, né? Abordamos mais de 300 anos de história com os relatos do nosso professor Ricardo. Agora falando sobre o turismo, né? Que já é uma realidade, mas que com certeza com o tempo vai se desenvolver cada vez mais. E quero agradecer a todos em nome do nosso diretor Matheus Cortes por esse programa. Queremos agradecer a Lei Paulo Gustavo, que veio viabilizar o acontecimento de tudo isso que aconteceu aqui. Eu gostaria de finalizar dizendo, né, que ela, a mãe de Cristo e Mãe Nossa, a Rainha Padroeira, a Senhora da Soledade, a Nossa Senhora de Delfim Moreira, possa então interceder também por todo esse futuro que nos aguarda, né? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Escreva aí nos comentários se você gostou, se você quer uma outra edição do Transmita Cultura. E é com grande alegria, então, que nós estivemos aqui com vocês. E até o próximo. Muito obrigado a todos.